Enfim, gente, o vídeo de hoje apareci armado. Meu gato tá pulando aqui igual doido. Maggie! Ok, a minha gatinha tá doida. Enfim, eu escrevi aqui, anotei que é muita coisa, ok? Muita coisa. E eu preciso pesquisar mais, claro. Mas, enfim, eu anotei 10 coisas e eu vou dividir esse vídeo em 2 pra não ficar grande. Apesar que é bem curto. Caso eu comente alguma coisa sobre as 10 coisas que tá aqui no papel, ok? Na verdade tem muita coisa, mas eu vou falar essas 10 porque são que eu vi e são as principais, ok? Ok. 10 atitudes, como eu disse no início, que reduzem a frequência, a nossa energia, ok? Tudo é energia, enfim, vamos lá. Antes de começar o vídeo, queria informar que sim, eu sou cristã, mas eu não gosto que me rotulam dentro de uma caixa, sabe? Religiosa, que eu tô querendo dizer, sabe? Enfim, eu sou cristã sim, mas em Cristo eu rompo barreiras, sabe? Porque tem muita coisa que é pregada e é pregada de uma interpretação errada e leva as pessoas, na verdade, a se afastar de Deus do que estar próximo dele, sabe? Lembrando que Deus nunca se afasta. Na verdade, a nossa falta de conhecimento que leva a nossa falta de interpretação dos textos bíblicos e conhecimento íntimo de Deus que nos afasta, ok? E sim, energeios são espíritos também malignos, obviamente, ok? Tem muito mais coisas do que a gente imagina, entende? É claro que o meu estudo é básico e com o longo da vida, ao longo da caminhada da minha vida, eu vou aprender muito mais, ok? Então, mas eu queria colocar aqui no canal esses 10. Eu vou falar 5 agora e 5 no próximo vídeo, ok? Então, primeiro, falar mal de alguém, no caso, fofocar. Quando a gente... ontem mesmo, quando eu saí... vou dar só uma reflexão aqui, tá? Quando eu saí ontem com a minha mãe e meu irmão, a gente saiu. E é muito comum você entrar no ônibus ou, enfim, qualquer transporte público e você tá lá sentado e do nada começa a alguém falar, mas tipo, fofoca, sabe? Nossa, não sei o que, começa a falar. É normal, certo? Então ficou normal, normalizou, não sei, fofoca. Falar mal do outro. Nas escolas tem muito isso. No dia a dia tem muito isso. Então fala, nossa, a vizinha fofoqueira do bairro, sabe? Então, normalizou isso. E sim, isso abaixa a sua frequência, isso abaixa a sua energia, ok? E isso faz mal pra você, ok? Falar mal de alguém, seja quem for, não entre em roda. Se estiverem falando, vão falar de você. E assim você vai evitar problemas para você. Você percebe quanto mais você está longe de pessoas, de amizades que só sabe falar mal do outro, só sabe falar da fofoca de artista, só sabe falar da manchete de fofoca de artista, sabe? De celebridade, de coisa de fofoca, sabe? E quando você foca nisso, sua energia cai, ok? E sua energia cai, tudo que tiver de influência negativa ao seu redor acaba te atingindo, ok? O seu campo magnético. Segundo, reclamar. Sim, eu reclamava demais. Por motivos, sim,
tinha motivos para reclamar. Muitas vezes a gente tem motivo para reclamar. Eu achava, né, que tinha motivo para reclamar. Até eu entendi que era proteção de Deus, ok? Por falta da escassez, eu via a comparação de escassez, me fez olhar para minhas amigas, no caso, colegas de sala de aula, com os materiais de escola. Vou dar um exemplo aqui, estou dando o meu exemplo. E eu ficava, nossa, eu não tenho, eu queria tanto todas essas canetas, eu queria todas essas canetas, essa mochila tal, eu queria comprar a mochila tal. E eu não tinha dinheiro para comprar, no caso, essas canetas coloridas e não sei o que. Normalmente eu ganhava, eu comprava material escolar, mochila, bolsa, a mochila, o estojo, caderno, lápis, caneta, mas não aquele material, sabe? Fichário, eu sempre gostei de fichário, eu já tive fichário, que eu ganhei. Eu gostava muito de fichário. Enfim, e nisso tudo eu começava a reclamar. Eu falava, não tenho dinheiro. E minha mãe dizia, somos pobres, Joane, como que não posso fazer nada e tal. E eu nunca aceitei, sabe? Quando ela falava, eu sou pobre, eu falava, eu não sou pobre. Eu ficava falando, eu não sou pobre. E, de certa forma, eu estava certa. Realmente não somos pobres, ok? Quando você entende quem é você em Deus, você entende, ou quando você entende mais o seu dia a dia, sabe? Sua intimidade com Deus, você percebe o quanto você é rico. Porque se eu sou herdeira e cordeira de Cristo, então quando eu tenho esse pensamento eu penso, então eu sou muito rica, eu sou uma trilhardária, porque Deus é dono do ouro e da prata. Ele fez tudo, Ele é a fonte, então eu sou rica também, ok? Então eu sou princesa e co-herdeira e herdeira de Cristo, ok? E de Deus. Ok, continuando. 3. Tentar controlar. Tentar controlar aqui eu vou colocar preocupação. Por que preocupação? Quando, no início desse ano, Deus tem me mostrado muita coisa. Algumas coisas que Ele tem me mostrado, muitas coisas na verdade. E, meu gato. Maggie, que é isso? Desculpa, gente. Enfim, continuando. Ele tem me mostrado bastante coisas e me revelado, sabe? Em sonhos, visões e tudo isso. E eu fiquei preocupada, mas como que isso vai acontecer? E perguntando, mas como isso? Como que isso seria possível? Mas isso é impossível, E Deus falou, por que você acha que tem esses sonhos? Eu sou Deus, sabe? E é como Deus me confrontando, sabe? E eu fiquei tipo, caramba, é verdade. Me parece que eu sou cristã ou que Deus é forte. Por que eu tô preocupada? Deus tá no trono. Quando eu tenho toda vez que vem tentar o inimigo colocar preocupações, eu penso assim, em qualquer coisa. Eu penso assim, Deus está sentado no trono e tem um controle total da minha vida. Eu não morri até agora. E com muitas coisas acontecendo na vida. E é um milagre estar vivo. Então, por que eu vou me preocupar? Deus tem controle. Se Ele tá mandando eu fazer tal coisa, eu vou obedecer. Porque Ele sabe o porquê. Hoje, só dando um exemplo aqui, na oração de manhã, no Vinícius Sete, que eu sempre oro, já faz bastante tempo que eu oro com ele, de manhã e à noite, às 6 horas. Tem as orações. E ele falou uma coisa que é muito importante, que eu falei, Deus tá falando comigo, ok. Deus fala o tempo todo. E ele falou assim, não despreze os pequenos começos. E eu fiquei, uau, verdade. Não despreze os pequenos começos. Eu estava vendo ontem, eu já vi um filme em pintura, se pesquisar aqui no YouTube você acha, de Vincent van Gogh. E uma coisa que me chamou a atenção foi o fato
de ele ter dado errado antes de ele começar a pintar, sabe? Muitas coisas deram errado na vida dele antes de ele começar a pintar. E isso me chamou a atenção, sabe? E hoje ele é conhecido, né? Então, se ele não tivesse falhado ou fracassado, como a sociedade julga um fracasso, se ele não tivesse fracassado e pintado, ir para a arte e pintar, ele não seria conhecido hoje como ele é conhecido, né? Enfim, a pintura dele, né? Que é conhecida. Então, vamos para o 4. O 4 é comparar. Gente, tudo que eu tô falando aqui é sobre identidade. A gente tem que entender que a fonte, que o começo é a identidade. E aí, essas coisas são ramificações que nos... A minha gata também. Também assusta, minha gata. Calma aí, gente. Calma aí, Mac. Rapidinho. Thank you. Sai daí, garota. Vai criar um negócio todo. Calma aí, gente. Enfim. São ramificações que nos... Eu tô tentando achar a palavra. Que nos separa. Sabe? Que baixa nessa energia. Porque quando essa energia tá baixa... o que eu posso dizer? Nossa energia tá baixa... É muito fácil a gente ser atingido. Porque a gente tá sensível, né? Às coisas ruins. Meg, olha esse espelho, Meg. Ai, meu Deus. Você não tava assim antes de começar a gravar, né? Engraçada. Então, comparar. A gente vê muita comparação de corpos, né? De vida, de estilo de vida. As pessoas como que eu acabei de dizer, do Vincent Van Gogh. A história fala que o pai dele, eu não sei se é verdade, tá bom, gente? Eu vi um filme, eu já vi esse filme, só que aí ontem eu fui rever de novo, porque eu senti vontade de rever, porque eu gosto, né, de arte. E aí eu fui ver, e aí eu pulei uma parte, assim, onde falava que o pai deles, ele tentou até ser missionário, né, mas não colou, não funcionou. Aí depois ele começou a pintar, né? E ele ficou louco, pintando. E hoje as obras dele tá aí, certo? E eu acho que tem até o filme, se eu não me engano, mas o filme eu não vi, que é realista, né, se eu não me engano. Ele volta ao tempo, aí ele vê as obras dele e tudo mais. Eu vi um episódio, uma parte, mas eu não vi tudo. Então, o Vincent Van Gogh, vamos dizer assim, ele é um exemplo, digamos assim. Porque as pessoas, ou o pai dele, né, que fala na história, deu ele como um fracasso. Mas hoje ele é conhecido. Tem até um museu, né, de Van Gogh, de Vincent Van Gogh. Então, o que as pessoas... Ele começou o quê? Não despreza os pequenos começos. O começo dele foi dado como fracasso. E hoje ele é o quê? Bem sucedido. Apesar de estar morto, obviamente. Mas o nome dele é conhecido. Então, as pessoas, a sociedade vai dizer... Ai, não vai dar certo. Mas se Deus diz pra você fazer tal coisa, então você tem que obedecer, logicamente, a voz de Deus. Deus que está sentado no trono, que fez o mundo em 6 dias. Então, a comparação, se Deus fala que você, como dizem Salmos, que você foi formado de uma forma maravilhosa, então você entende? Mais, e aí vai a parte da identidade. Porque quando você sabe sua identidade, você não fica, apesar da pressão da sociedade, que é às vezes cansativa, eu tô falando assim como mulher e como jovem e como as pessoas dizem, o termo escolhida, enfim, escolhida e tudo mais, né? Descobri que sou escolhida. E
É um peso, porque eu enxergo o que as pessoas não enxergam. Eu vejo o que as pessoas não veem. Eu vejo a sutilidade do ambiente, o ambiente, né? Você é uma mulher também espiritual. Enfim. Então, aí vai a parte da comparação, porque você é muito fácil você ficar doente. Hoje em dia é muito fácil. Porque você entra na internet, a pessoa tá com um corpo tá com um peso de 43, outra tá com 50, outra. E aí a comparação. Eu entro na minha rede social TikTok, eu criei pra melhorar a visibilidade as visualizações, para chegar mais alcance para as pessoas, os vídeos. E caramba, um monte de vídeos de pessoas se comparando, de mulheres, de pessoas no comentários, principalmente falando, eu não gravo porque eu não tenho cenário tal, eu não gravo porque meu corpo tal, porque eu não sou bonita como tal fulana, sabe? Uma comparação, essa mulher aqui é a mais bonita do mundo, essa mulher aqui é a mais bonita do mundo. E se você tá doente emocionalmente, você não sabe, digamos assim, sua identidade, qualquer coisa que apareça na tua frente, você vai achar que é a sua identidade, sabe? E qualquer coisa que falarem vai te afetar. Se você não sabe quem é, qualquer coisa que falarem de você, você vai se afetar, ok? Quando você sabe quem é, você sabe pra onde tem que ir, ok? E 5. Procrastinar. Idioma. Ok. Procrastinar. Aqui, coloquei no troco procrastinar aquilo que você sabe que tem que fazer. Vou falar de mim, ok? Que sou eu. Pra mim ser um exemplo, pra você entender o que eu tô querendo dizer. Procrastinar. Quando você procrastina aquilo que Deus já mandou você fazer. Eu dou um exemplo. Deus mandou eu vir pra internet. E eu fiquei procrastinando isso. Porque eu falei, eu não tenho conteúdo, ou as pessoas vão ficar falando, ou crítica, julgamento, foi o que mais pesou pra mim. Eu falei, não vou. Aí eu pensei assim, cara, eu deixei 10 anos se passarem e Deus tá falando, você tem que ir pra internet. Vá. Eu falei, não, mas Deus, quem que vai assistir? Eu falei, vai. Eu falei, quero. E Deus me deu vários sermões, porque eu pedi confirmação, gente, eu pedi uma confirmação. Assim, Deus confirmou mais de 300 vezes pra mim estar aqui. Entende? Mais de 300 vezes, juro. E uma lista aqui de promessas que Deus fez pra mim. Então, eu vou deixar de ouvir a voz de Deus que tá falando que eu sou capaz de ir e fazer, de entregar a mensagem, porque isso também é desbloquear a mente das pessoas. E também, Meg, que isso? Desculpa, gente. Para com isso. Não é nada. Que isso? O que você tá fazendo? Enfim. Voltando ao assunto, gente. Procrastinar a sua... Por exemplo, se você tem que estudar o inglês, se você tem que estudar uma língua, você tá procrastinando, tá... Como se fala, gente? A palavra certa é você tá procrastinando a sua... Porque às vezes aquilo que a gente procrastina, já é aquilo que vai nos fazer avançar. Porque a gente percebe na história, agora eu vou entrar aqui, que é muito importante quando a gente insiste. Porque no início, às vezes, a gente não vai ver um resultado. Mas com o tempo, a gente vai ver resultado, porque a gente evolui com o tempo. A gente aprende com o tempo. Entendeu? No canal, a mesma coisa. Com o tempo, eu vou entendendo mais o algoritmo, vou entendendo mais os vídeos, o que eu tenho que melhorar, o que eu tenho que aperfeiçoar, como diz Paulo na Bíblia. A gente é aperfeiçoado
as nossas dores, nos aperfeiçoa o nosso caráter. Então, procrastinar não é legal. Eu sei que tem muita gente que fala, mas como que eu faço de não procrastinar, né? E daí a importância de você saber o motivo de você estar na Terra, tá? A maioria das pessoas, ou sei lá, todo mundo, você não tá aqui por acaso, sabe? Você não tá aqui, você nasceu, pronto, é isso, sabe? Não, você tem um plano pra você, ok? Então, você não nasceu pra nada. Você não nasceu pra... Eu coloquei na minha cabeça e sempre coloquei isso na minha cabeça, sempre. De alguma forma, algo me chamava pra grandeza. Algo, eu falo num sentido egocêntrico aqui, tá, gente? Pelo amor de Deus, não mesmo. Mas no sentido que você entende quem você é em Deus. Deus é, Jesus é. Então, quando eu tenho essa mentalidade de grandeza, essa mentalidade de grandeza, e eu falo assim, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, Jesus que me fortalece, e eu posso todas as coisas nele. Então, não há limite nos meus sonhos, não há limites nos meus sonhos, porque quem me dirige nos meus sonhos é Deus, é Jesus que me dirige, é o Espírito Santo que me dirige, que me guia. Então, as melhores oportunidades, as melhores conexões é Jesus. Então, eu não posso deixar, vamos dizer assim, ir pro túmulo com esses sonhos, porque a sociedade julga que eu devo ser, fazer, me vestir, a forma que eu devo usar o cabelo, a forma que eu devo não usar maquiagem, a minha unha, o tamanho da minha unha, não sei o que. Eu estou... e aí vem a parte da que eu falei. Tudo no início é identidade, a raiz é a identidade, a raiz é a cura interior. Você só consegue parar, vamos dizer assim, tipo, procrastinar. Pode ter outros métodos científicos, com certeza, mas você consegue parar de procrastinar quando você faz uma ressignificação do seu passado, dos traumas, disso tudo, que aí leva a um processo, né? Aperfeiçoamento, como diz Paulo. A mentalidade, quando a gente muda a mentalidade de protagonista, você é protagonista da sua história. Imagine que você está num filme, você está dentro de um filme e você é o protagonista da sua história. Você pode ser, fazer, vestir dentro da vontade de Deus, ok? Você nasceu para grandeza, sim. E quando eu falo grandeza, eu não falo necessariamente de dinheiro, gente. Isso aqui é transitório, isso aqui, sabe, é passageiro. O que a gente faz aqui, a nossa escolha aqui vai determinar o nosso fim, ok? É isso. Esse é o vídeo de hoje, não vou falar mais, ok? Agora eu vou pro próximo vídeo.